pessoal, Rodrigo trazendo para vocês mais um review de Star Wars The Clone Wars, dessa vez do episódio 6 da sexta temporada, The Rise of Clovis, a ascensão de Clovis. Bom, gente, Clone Wars não lançou na ordem, tem a playlist da temporada e a playlist em ordem cronológica, que é a que eu recomendo vocês assistirem, beleza? Mas a sexta temporada é uma exceção, pois ela está toda na ordem, beleza? Enfim, hoje nós iremos continuar o arco do Clovis, né? Que é um arco de 3 partes. Nós estamos na parte 2 atualmente. O episódio se inicia falando que o clã bancário está em caos, né? Depois que a Padmé, o Anakin e o Clovis fugiram de Scipio com os discos, né? Comprovando que os bancos estão sem dinheiro. E aí, né? O Conselho dos 5 está reunido, falando lá, né? Junto pro Nick Skard. E aí eles dizem para manter a calma e tal, porque eles vão ter que dar um jeito. Porque só com isso eles não vão ter provas suficientes para incriminar o clã bancário e tal. Mas o Nick Skard fala lá, né, pra o Lesser que ele colocou eles em risco. E se der ruim, vai ser culpa dele. Enfim, né, o Nick Skard ele vai para um aposento e começa a falar com um holograma com o Darth Sidious, né. E o Darth Sidious fala que está na hora de começar a próxima fase do processo. E o Nick Skard, né, pergunta se ele vai receber alguma coisa, né, o que é que ele vai ganhar com isso. Ele diz que ele vai ganhar proteção e não vai ser incriminado. E aí, né, o trio, né, Anakin, Padmé e o Clovis chegam em Coruscant, se encontram com o Mestre Yoda, né, que foi enviado pessoalmente pelo chanceler Palpatine para recebê-los. E aí o Clovis fala que ele tá ali pra corrigir os erros dele e tal, e o Anakin fica meio assim, e o Mestre Yoda nota isso, né? E aí tá tendo uma reunião com vários Jedi, com vários senadores, incluindo o Bail Organa, né? Que ele não tá acreditando no Clovis também. E aí o Clovis fala que, tipo, tá tendo uma corrupção nos bancos e eles estão desviando fundos para contas privadas. E aí, né, tipo, ele, e a gente acredita nisso como? Qual é a veracidade dos fatos? Mas aí a Padmé fala que foi ela mesma que baixou os dados, né, do cofre. E aí, o chanceler Palpatine fala que a Padmé, ela vai liderar a investigação, né, e vai informar para eles o que está acontecendo para depois eles decidirem a melhor forma de proceder no caso. E aí, o Anakin, né, tipo, tá dizendo que ele não quer a Padmé trabalhando com o Clovis, né, ele puxa ela para um canto para falar. E ela disse que ele vai ter que confiar no julgamento dela e tal. E ele disse que não, ela vai falar com o chanceler e vai dizer que não vai trabalhar com Clovis porque ele está exigindo que ela não trabalhe com Clovis. E ela está dizendo, exigindo, Anakin, olha, eu não vou ser enganada 2 vezes, eu não vou ser feita de tola. Confie em mim, por favor. E aí, tipo, o Anakin fica retrucando e tal. A Padmé vai falar um negócio, só que o Clovis chega interrompendo e tal, dizendo, temos que fazer negócios, né? E aí, o Darth Sidious, né, contata o Darth Tyrannus em Sereno, né, no caso o Count Dooku. O Count Dooku é o Darth Tyrannus, pra quem não sabe, né? Mas enfim. E aí, o Darth Sidious diz que pro plano deles dar certo, eles vão precisar recrutar o Clovis. E aí, o Count Dooku pergunta como vai fazer isso. E aí ele diz que o Clovis vai tomar o clã para ele, ou seja, ele vai ser o novo gerente, né? Mas o Count Dooku tem que fazer isso de uma forma que o Clovis não tenha a quem recorrer para aceitar. Enquanto isso, o Obi-Wan entra numa sala que o Anakin tá, né, e começa a conversar com ele. Ele diz que o Mestre Yoda falou que o julgamento do Anakin quanto ao Clovis tá nublado e tal. E o Anakin diz, não, ele fica tentando desconversar, né? E ele fica com raiva e o Obi-Wan sente que o Anakin, a raiva cresce cada vez mais que ele escuta o nome do Clovis. E aí o Anakin diz, não, é que a Padmé e ele tiveram um lance no passado e tal, e ela pode ficar vulnerável às emoções dela. Aí o Obi-Wan, ela ou você? Olha, Anakin, você conheceu a Satine, né? A gente teve um lance no passado e tal, e olha, ter sentimentos é uma coisa natural. Mas o Anakin já dá uma desconversa dizendo, não, eu e a Padmé somos só amigos e tal. E o Obi-Wan fala, olha, que continue assim.
E aí o Anakin, não, eles só vão fazer negócios e tal. Aí ele, tem que ser assim mesmo. Enfim, né? O Obi-Wan tenta dizer pro Anakin não ficar com raiva, essas coisas. No apartamento da Padmé, ela tá preparando o jantar, né? O Clovis está analisando alguns dados. E aí ele nota que os separatistas, eles têm pego empréstimos dos bancos, mas eles não têm pago os juros. E tipo, o pessoal do clã bancário tá nem aí pra isso. E aí, né, as contas privadas, o dinheiro que tá sendo desviado para elas, estão sendo usados, né, para fazer pequenas retiradas em pequenas quantias para ninguém notar, né, que tem algo errado, mas quando analisa o todo, vê que é um roubo imenso. E aí a Padmé diz que seja lá quem está por trás disso tudo não é uma pessoa tola, mas que eles vão ter que dar um jeito de descobrir quem é. E aí, né, os dois vão jantar e tal. Eles têm algumas lembranças do passado, né, de quando eles ficaram uma semana inteira sem conseguir descansar direito, porque eles tinham que resolver um caso e conseguiram fazer com que um planeta inteiro não passasse nem fome nem sede. E aí o Clovis começa a contar, né, que nem todos os Moons, né, que são o povo lá do clã bancário, são ruins. A maioria é boa, só que tem alguns que são desonestos, só querem grana pra eles e tal. E ele conta mais sobre a família dele, que eles eram servos e tal de um Moon. E aí, eles eram bem próximos por causa disso. Até que um dia a esposa, né, do Moon, que o pai dele era servo, faleceu. E os pais do Clovis também faleceram. E aí ele foi adotado pelo Moon como se fosse um filho. E, graças à grande sabedoria e conhecimento dele. E aí, tipo, ele fica andando em cima da Padmé, né? Ela tentando resistir e tal. E aí, ele, é por causa daquele Jedi, né? Ela, não, a gente é só amigo e tal. Aí ele, aham. Beleza, já que vocês são só amigos, você não vai ligar se eu fizer isso, né? E ele tenta beijar a Padmé à força. Tá assediando ela, Clovis? Que é isso? Mas o Anakin chega na hora que o Clovis tá tentando beijar a Padmé, ele entende errado, né? Achando que a Padmé ia deixar. E ele, nossa, ele dá um empurrão no Clovis com a força, diz pra ele sair de longe, sair de perto dela. E ele começa a enforcar, sufocar o Clovis usando a força. E aí, a Padmé pede pra ele parar, né? E o Clovis diz, lute como um homem sem sabre de luz e truque de Jedi. Mano, tu tá falando com um Jedi treinado, general de guerra, mas enfim, né? E aí começa uma luta do Anakin com o Clovis e o Anakin arregaça o Clovis na porrada, meu irmão. Tem hora que o Clovis vai dar um soco no Anakin, só que ele acerta na mão na mão, né, no braço de ferro do Anakin e ele faz assim, como se os dedos tivessem quebrado. Enfim, o Anakin arregaça o Clovis na porrada, minha gente, na pancada. Ele tá dizendo, eu sei que você é uma cobra, você é um traidor e tal. Só que aí, tipo, ele tá batendo, a Padmé mandando os dois pararem com isso. E aí o Anakin, né, ele meio que se toca do que ele tá fazendo, ele, não. E aí ele para, ele, né, tava sendo consumido pelo lado sombrio. E aí ele se toca do que ele fez, ele para e ele diz, não, 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 eu sinto muito, eu sinto muito. E aí a Padmé, né, pelo comunicador, o Capitão Taipo pergunta pra ela se tá tudo bem aí, ela diz que não, pra ele vir imediatamente, o Capitão Taipo chega. E ele pergunta pro Clovis o que aconteceu, né? E aí o Clovis vai e defende o Anakin. Ele fala que tiveram algumas pessoas que tentaram atacar ele, mas por sorte o Anakin apareceu por lá e os caras fugiram pela janela, pela sacada, né, de Speeder. E aí um droid médico é chamado pro Clovis, o Clovis é levado para os aposentos dele. O Anakin tenta falar com a Padmé, mas ela diz para ele ficar longe dela. E aí, né, mas passa um tempo já no apartamento dela, na mesma noite. O Anakin tá sentado lá, né, na sala. E aí os dois têm uma conversa e tal sobre o relacionamento deles. E ela fala que um casamento não é um casamento sem confiança. E, tipo, eles não têm o que os outros casais têm. E, tipo, eles concordaram que seria bem perigoso e tal, desde o início. Tipo, lá em Ataque dos Clones, né? E aí, tipo, ela fala que ele gostando ou não, tipo, eles estão em segredo. O relacionamento deles é construído baseado em mentiras. Mas, enfim, ela fala que ela não se sente segura. E ela diz pra ele que eles têm que ficar sem se ver. Pelo menos por um tempo.
E aí, né, tipo, o capitão tipo, pergunta se tá tudo bem, a Padmé diz que não, e o Anakin, né, ele vai embora na nave dele. Enquanto isso, nos aposentos do Clovis, né, ele está sendo tratado por um droide médico, quando o droide médico revela que ele é um servo do Count Dooku, né? O Count Dooku aparece lá no holograma e propõe um acordo pro Clovis. Tipo, o Clovis ele já sabe, né, que os separatistas não estão pagando juros, mas o acordo que ele tem pro Clovis é o seguinte: se o Clovis concordar em ser o novo gerente do banco, do clã bancário, né? O Dooku ele vai dar as coordenadas, né, as localizações das contas privadas e vai garantir que os separatistas paguem todos os juros que eles estão devendo ao banco. E aí ele, e o que você ganha com isso? E o Dooku fala, estabilidade? Enfim, né? O Clovis, ele tá lá no disquinho a localização das contas e ele meio que aceita, né? E aí no gabinete do chanceler Palpatine, já acho que no dia seguinte, o Mac, né, que é lá do clã bancário, o Mac Plain, ele agradece lá o Clovis por ter achado a localização dessas contas privadas e tal, dos Moons corruptos, essas coisas. E ele fala que os Moons dão total apoio para ele ser um novo gerente do clã bancário. O chanceler Palpatine também dá o apoio dele. Só que aí agora falta o apoio do Senado, né? E lá no Senado o Clovis ele apresenta as provas, faz um discurso lá e tal, tem todo um debate se devem confiar nele ou não. Mas os Moons, eles têm apoio do Clovis, o chanceler... Não, o Clovis tem o apoio dos Moons, do chanceler. E tipo, ele mesmo disse que se ele for eleito novo gerente, ele vai manter a neutralidade pro bem de todo mundo, pro bem coletivo. E aí, né, tem a votação, a gente vê que a senadora Chuchi, né, de Pantora, ela vota a favor do Clovis. A gente vê que o Bail Organa não se convenceu nessa lábiazinha do Clovis e votou contra. E a gente vê outros senadores votando, mas a gente não vê em que eles votaram, né? A gente só sabe que a maioria votou a favor do Clovis e ele é nomeado, né, o novo gerente do clã bancário. Depois disso, o chanceler está conversando com o Anakin e diz que notou que ele está meio incomodado com alguma coisa, e aí o Anakin fala que ele cometeu um erro e tal por estar apoiando o Clovis. Mas o Palpatine fala o seguinte: não, eu fui a favor dele, mas não é o que eu penso. Eu sei que ele tá com alguma coisa, ele não é gente boa, mas eu aceitei apoiá-lo para o cargo, porque assim nós podemos vigiá-lo de perto e expor quem ele realmente é. E aí o Anakin falou que várias pessoas poderiam sair feridas por causa disso, mas o Palpatine disse: mas vamos assegurar, né, e ter cuidado para que isso não aconteça, que as pessoas não fiquem feridas. E assim acaba mais um episódio. Nossa, gente. Próximo episódio já acaba o arco do Clovis, né? Mas é isso, espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscrevam, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Me sigam nas minhas redes sociais, o link tá aqui na descrição. Fiquem com Deus no coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e que a força seja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.